Aqui, olha, porque ontem, inclusive, né, o Grupo Bandeirantes de Comunicação reuniu, por exemplo, aqui em Campinas, os candidatos ao cargo de prefeito na cidade para as eleições de 2012. O encontro esquentou o período eleitoral, aliás, está dando a tônica do que deve ser essa campanha em 2012. Deixa eu ver a reportagem da Eliette Zanotti. Olho na notícia. No primeiro debate da Band, todos os candidatos à prefeitura da segunda maior cidade do interior paulista compareceram para um confronto de ideias. Num clima amigável, eles se cumprimentaram na chegada aos estúdios do Grupo Bandeirantes. O debate teve cerca de 2 horas, divididas em 4 blocos. Primeiro, cada candidato respondeu uma única pergunta da produção. O enfoque dos discursos foi a crise política que o município enfrentou recentemente, com promessas de governos diferentes. No segundo e terceiro blocos, os candidatos fizeram perguntas entre si. Os temas variaram entre saúde, serviços públicos, emprego, planejamento e gestão. No quarto bloco, jornalistas do grupo, Rodrigo Neves, da TV Bandeirantes, Zezé de Lima, da Rádio Bandeirantes, Rose Guglielminetti, do Metro, e André Berenguel, da Rádio Band News FM, fizeram perguntas aos prefeituráveis. Uma oportunidade para os eleitores conhecerem os candidatos e suas estratégias para o próximo pleito. A primeira impressão dos candidatos pôde ser acompanhada pela população de Campinas e toda a região. O debate das eleições 2012 ocorreu simultaneamente com outras emissoras da rede espalhadas pelo país. Em Campinas, o Grupo Bandeirantes transmitiu ao vivo para mais de 60 cidades, pioneira nesse tipo de prestação de serviços. Uma festa democrática, a Bandeirantes tem o DNA dela, mostrar essa festa democrática, acompanhar os debates, acompanhar o posicionamento político das pessoas e mostrar para as pessoas como é que os candidatos se comportam fora daquele horário eleitoral, que é uma coisa onde o candidato é vendido quase como um produto. Então, no debate é uma oportunidade do candidato se mostrar um pouco mais natural, até porque às vezes pode ter embate entre candidatos, isso tem uma naturalidade. E o eleitor vai poder escolher de uma melhor forma, de uma forma mais segura, o que acaba sendo melhor para a sua cidade, para a sua região. Olha, aqui do lado de fora ontem montaram um circo, né, para poder acompanhar essa história toda. A gente montou um telão aqui e o pessoal... Eu estou impressionado com essas campanhas que estão emporcalhando as ruas da cidade. Você já percebeu que tem de placa espalhada, desculpa, aqui em Campinas? Canteiro Central, né? Se os caras já estão emporcalhando a cidade, imagina o que eles vão fazer quando eles assumirem, hein? Os cargos que estão pretendendo. Ontem tinha carro de som em altíssimo volume e tal, enfim... Do lado, né, de um lado tinha gente muito boa, do outro tinha gente também que tá extrapolando, hein? Estava extrapolando. Mas, de qualquer maneira, foi uma grande festa da democracia. Ontem, os eleitores puderam acompanhar o debate, né, comemorando, cada um à sua maneira, né, o resultado desse encontro, que foi o primeiro que a Band promove de uma série de debates aqui na tela da Band para Campinas e região. Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavac. Olho na notícia. Para começar realmente as eleições em Campinas. É hoje que começa, acho que para o pessoal conhecer quem vai ser os seus candidatos. Dona Lígia foi uma das primeiras eleitoras a chegar. Assim que começaram os preparativos para o debate, ela já estava em frente à sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos esperar para ver como que vai ser o debate de hoje para a gente tentar definir o candidato para prefeito de Campinas. Antes dos candidatos a prefeito de Campinas começarem a falar, muita gente já sabia exatamente o que queria dos futuros representantes. Campinas, nós estamos em falta de tudo. Falta educação, principalmente a saúde. Alguns aproveitaram a oportunidade para cobrar. Se eles vão ter compromisso, principalmente com a população, o povo precisa participar mais, o povo precisa correr atrás dos direitos, procurar fazer, no dia da votação, fazer uma boa escolha, né? A torcida pelos candidatos era grande, mas durante o debate, muitos ficaram assim, atentos às propostas apresentadas. Depois de 2 horas, o resultado do encontro dos candidatos agradou aos eleitores. Eles falaram bem sobre as propostas, não dá para escolher melhor agora.
Olha, e a Band, como eu disse, promove uma série de debates aqui para Campinas e também para toda a nossa região. Essa agenda de debates você confere agora. Olho na notícia. No dia 23 de agosto, os telespectadores conhecem as propostas dos candidatos a vice-prefeito de Campinas. O encontro será exibido ao vivo a partir das 10 da noite. Dia 15 de setembro é a vez dos 5 candidatos à prefeitura de Jundiaí. O debate tem início às 10h10 da noite. No dia 22 de setembro, os eleitores conferem as propostas dos candidatos ao Executivo de Piracicaba. A cidade tem 7 postulantes ao cargo. O encontro começa às 10h10 da noite. A série de debates no primeiro turno termina no dia 29 de setembro, quando a Band promove um novo encontro entre os candidatos a prefeito de Campinas. E olha, um nigeriano foi preso pela Polícia Federal ontem à noite no Aeroporto Internacional de Viracopos. O pessoal que acha que Viracopos é rota para o tráfico internacional de drogas, tá muito enganado, hein? Tá muito enganado. A Polícia Federal tá dando recado todo dia de que por aqui não vai passar esse tipo de coisa não, hein? Não vai passar esse tipo de coisa. Olha, o nigeriano tentava embarcar para a Europa após engolir cápsulas de cocaína. A Carla Ramil tem os detalhes e traz pra gente. Olho na notícia. O homem, que é da Nigéria, tentou embarcar para Lisboa, em Portugal. De lá, segundo a Polícia Federal, ele seguiria em um voo para a cidade de Dakar, no Senegal. Interrogado pelos agentes da PF, ele confessou ter engolido cápsulas de cocaína. Levado ao hospital, o suspeito passou por exame de raio-x e ficou internado para expelir o entorpecente. Ele vai ficar preso e deve responder por tráfico internacional de drogas. Desde o início do ano, a Polícia Federal já prendeu 25 pessoas tentando embarcar com cocaína no estômago no Aeroporto Internacional de Viracopos. O Brasil Urgente acompanhou a rotina dos policiais federais que atuam no combate ao tráfico no aeroporto de Viracopos. Na série de reportagens, mostramos abordagens e flagrantes em território brasileiro. Já se deslocou lá para o check-in, vai abordar o passageiro lá, depois vai fazer uma revista nele. Nossa equipe corre para acompanhar a abordagem. No caminho, encontramos os rapazes, 2 romenos. Com estes 2 suspeitos, os agentes tiveram um pouco mais de trabalho. No início, eles responderam a todas as perguntas, mas no rosto deles dá para notar a preocupação. Essa apreensão aumenta quando os agentes avisam que vão abrir as malas. Can I call my lawyer? No, wait, one moment, okay? We're just seeing, okay? Keep calm. I will tell you the truth. We will take you to the hospital to make an X-ray. Call lawyer. I call my lawyer. No, I need. Is the plan that we came here? We are doing our job. Eles não querem ir porque eles alegam que eles têm trabalho lá no país deles e eles vão perder. Mas infelizmente a gente está com suspeita. Student. Where have you been here in Brazil? To the museum. Which museum? It's at São João. São João. São João tem museu? We have a deal. If you have the capsules, you'll be arrested. If you don't have the capsules, I put you in the next flight to... Tomorrow morning. Tomorrow by São Paulo, and we find you a good place, much better than Hotel Moraes to stay. Tem mais um ali, outra certeza. If you didn't have anything with us, keep calm, please. Um dos romenos também decide abrir o jogo. Já confessaram? Algemar. Confessaram, né? Very good. Don't put me dead, because I don't do nothing. Don't put. Give me your hand. Tá cruzado. Não. Assim? No problem. No, like I'm gonna stay. No. The other one. I go like this and you go like that. Yeah. Your problem. It's not my problem. It's your problem. If you try to run, you will see what will happen with you. Wait. No problem, brother. Trust me, okay? Trust me. Aqui não! E a Polícia Federal está dando recado, aliás, parabéns mais uma vez a essa equipe
né, que está dando o recado de que Campinas não é rota para o tráfico internacional. Não adianta traficante vir para cá, porque vai acabar em cana, meu camarada. Vai acabar em cana. Essa Polícia Federal aqui em Campinas é mais do que especializada, é doutorada nesse tipo de coisa, né? E ó, do outro lado do aeroporto, os caras já sacaram quem tá e quem não tá transportando droga. Todo dia tem flagrante, todo dia. 25 pessoas já foram presas por esse tipo de crime aqui no nosso aeroporto de Viracopos. Os caras não perceberam ainda que não dá para usar Viracopos? Hein? Aliás, deviam ficar quietinho, né? Não usar o Brasil como rota para o tráfico internacional. Vem comigo aqui, eu peço muita atenção do senhor e da senhora, porque as imagens impressionam na reportagem da Alicia Manjavac. O Instituto de Criminalística de Piracicaba divulgou hoje o laudo da perícia feita em um balanço de um hotel de luxo que matou uma menina de 4 anos em Águas de São Pedro. Para mim, é tragédia anunciada. Não é possível, sinceramente, que esse balanço tenha passado por manutenção diante das fotografias que nós vamos mostrar agora. Não é possível. O estado de decomposição da madeira era uma viga de madeira que dava sustentação a esse balanço, né? Tava tão podre o negócio que a madeira apodrecida estava funcionando como substrato, traduzindo em miúdo, como comida para a planta crescer. É isso. Alicia Manjavac tem os detalhes e traz para a gente. Olho na notícia. As fotos tiradas pelo Instituto de Criminalística horas depois do acidente que matou a menina Inês Schaller, de 4 anos, mostram o estado que ficou o brinquedo onde ela estava. Inês morreu no dia 23 de julho, quando brincava neste balanço no parquinho do Grande Hotel São Pedro, na cidade de Águas de São Pedro. A viga de sustentação se rompeu e caiu no peito da menina, que chegou a ser socorrida, mas com hemorragia interna acabou morrendo. Na área isolada com uma fita, é possível ver a viga caída no chão, ao lado dos 3 balanços, onde estavam sentados Inês, uma outra criança e um recreador do hotel. Baseado nessas imagens e no material analisado no local, os peritos divulgaram um laudo que deve ajudar a polícia nas investigações do acidente. De acordo com os peritos, a viga estava presa a cada coluna apenas por um pino metálico, contrariando as normas técnicas que prevêem a necessidade de um sistema de segurança que minimize os riscos de uma possível ruptura. Ele não tinha nenhum sistema redundante de segurança. O sistema redundante de segurança é uma filosofia de segurança do trabalho, né? Mas se ela é aplicada para a segurança do trabalho, por que não aplicar essa mesma filosofia para um brinquedo infantil? A imagem mostra claramente que o único pino que deveria segurar a estrutura não resistiu e entortou. A norma diz que nunca pode ser feito com apenas um pino, né? Porque apenas um pino ela favorece o deslocamento por meio de vibrações. Um balanço vai sofrer vibrações. Nesses outros registros é possível ver o estado em que a madeira se encontrava. Segundo o perito, não há dúvidas que ela estava em estado avançado de deteriorização. Essa região ela estava bastante deteriorada, né, em função de umidade, de ataque de micro-organismos. As fibras dessa madeira estavam já se desfazendo. E essa região não suportou a carga e sofreu esse colapso. O estado em que o balanço se encontrava teria contribuído, inclusive, para o crescimento de plantas. Repare na raiz que cresce na madeira. A perícia detectou algumas plântulas, mas principalmente uma raiz já de uma dimensão significativa, que por consequência teria uma parte aérea que não se encontrava no local, ou seja, ela tinha sido arrancada. Mas essa parte aérea ela poderia sinalizar um problema nessa região. Ela estava se desenvolvendo dentro dessa região de entalhe da madeira que se encaixava na coluna de sustentação. Essa região ela estava, pelo nível avançado de deterioração, ela já estava se decompondo
a ponto de ser um substrato para o desenvolvimento de plantas. Então isso sinaliza um nível de deterioração que já se encontrava nessa região crítica da estrutura. Na segunda-feira, o monitor que estava com Inês no momento do acidente e o subgerente do hotel prestaram depoimentos à polícia. Segundo o advogado deles, o parque passa por manutenção a cada 6 meses e a última foi feita em maio deste ano. Nós trouxemos documentos que comprovam que o hotel presta a manutenção. Estamos fazendo o levantamento de toda a documentação, desde o projeto até a instalação do playground, para apurar esses lamentáveis fatos. No entanto, diante do laudo que aponta inúmeros problemas, o perito acredita que se houve manutenção, ela foi mal feita. A norma diz que uma inspeção de 2 vezes por ano, uma inspeção, manutenção feita por técnico habilitado, seria o ideal, mas tem que ser por técnico habilitado. Se houve essa manutenção, houve falha. Os pais de Inês já foram ouvidos pelo delegado em São Paulo. O casal deve retornar à França na próxima semana. Para os próximos dias, são esperados os depoimentos de outros funcionários do hotel. Tinha um outro recreacionista junto, presente, tinha algumas babás presentes ali, os outros gerentes do hotel, o pessoal da manutenção do brinquedo, do hotel. Né? E tudo isso, as pessoas vão ser ouvidas para a gente trazer o inquérito, os elementos suficientes para a gente demonstrar. Da menina também. Bom, é a palavra do hotel contra, né, o que diz o laudo pericial. O laudo me pareceu bem claro, hein? Me pareceu bem claro. Tinha até raiz já crescendo nessa parte de madeira. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, né? A norma diz que a manutenção deve ser feita por técnico especializado. Não é possível que o técnico não tenha visto a raiz crescendo lá no meio dessa madeira. Eu fico imaginando quem é pai, quem é mãe, diante de uma situação como essa. Por que criança não gosta de brincar num parquinho desse, hein? A criança vê isso, nossa, fica numa euforia sem tamanho, né? Agora, não dá para confiar. Né? Isso porque era dentro de um parque, de um hotel de luxo, né? Onde a gente imagina, só pelo preço da diária, quanto é que custa para o casal lá no fim de semana, ô Vinícius? R$3.000? É isso? Tem gente que não ganha isso no ano, né? Tem gente que não ganha isso no ano. E o camarada, né, no fim de semana gasta 3 pau para poder aproveitar com a família. Então, você imagina, né, que por R$3.000 você vai ter o melhor processo, o melhor trabalho, a melhor oportunidade da sua vida. Mas não é isso que representou, né, esse brinquedo com a morte da pequena Inês. A pequena Inês, de 4 anos, morava na França com os pais, que são professores, né, e trazida a esse hotel de luxo, né, acabou sendo vítima desse terrível acidente, que para mim não é acidente, é uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada. Agora o trabalho da polícia, né? O trabalho da polícia e da perícia para que, né, quem é de direito aí seja indiciado. Não vai adiantar porque não vai trazer a Inês de volta, né? Mas pelo menos a gente tenta evitar que casos como esse se repitam. Vem comigo aqui, olha. O juiz da 3ª Vara Criminal de Campinas, Nelson Augusto Bernardes, adiou para o dia 10 de agosto a audiência que daria início aos depoimentos das testemunhas de defesa no caso Sanasa. O pedido foi feito pelo advogado de defesa da primeira-dama da cidade, ou ex-primeira-dama, né? A dona Roseli Nassim Santos. A Karina Rica tem os detalhes. Deixa eu ver, olho na notícia. O dia de hoje era para ouvir as testemunhas de defesa dos 22 réus acusados de corrupção e fraudes em contratos da Sanasa. Quase 1 hora antes da audiência, os personagens da pior crise política da história da cidade começaram a chegar. O primeiro foi o vice-prefeito cassado de Campinas, Demétrio Vilagra. Eu estou sereno, confiante na justiça e com aquela certeza que não fiz nada de errado na prefeitura de Campinas. Na sequência, foi a vez das testemunhas arroladas pela defesa de Roseli Nassim Jorge Santos, Tereza Doro e Lauro Péricles. A ex-primeira-dama da cidade não quis falar com a imprensa. Francisco de Lagos, ex-secretário de comunicação da prefeitura, também se recusou a falar.
Já o réu Carlos Henrique Pinto afirmou que tem pressa para o fim das audiências. Eu, particularmente, se eu pudesse antecipar tudo isso e ter o veredito da justiça, seja qual for, esse seria o meu maior desejo. A audiência começou com cerca de 40 minutos de atraso. Logo em seguida, o advogado de Roselina Sim Jorge Santos pediu a suspensão da audiência, afirmando que todas as testemunhas de defesa devem ser ouvidas antes das de acusação. A posição do seu Aquino no processo, embora ele seja acusado, ela é diferenciada na medida em que ele é um delator que tem uma premiação assegurada de antemão. E esta premiação está condicionada única e exclusivamente, segundo os termos expressos do processo, à capacidade que ele tiver de fazer prova e de ajudar a condenar os demais. O promotor do Ministério Público informou que era a favor da continuidade da audiência, mas acredita que o cancelamento não vai atrapalhar o processo. Já ia ter uma audiência marcada para a semana que vem, a audiência ficou redesignada para essa mesma data, então não vai ter prejuízo. Vai ser tudo feito numa data só, ao invés de duas. O advogado de Aquino, Augusto Pimentel, afirmou discordar da suspensão da audiência, mas preferiu não se opor para evitar confusão. A defesa vai concordar com o adiamento, porque será um prazo muito curto, para que depois não cause algum pedido de nulidade. Nós vamos concordar, embora não concordemos com o fundamento exposto. No final, o juiz precisou pedir a presença de um policial. Houve até mesmo a possibilidade do magistrado dar voz de prisão ao advogado do ex-diretor da Sanasa, Aurélio Canci Júnior, que teria interrompido e contestado Nelson Bernardes durante uma conversa com outros advogados. O magistrado não se desentende nunca com ninguém. Nós explicamos a ele a necessidade de se comportar adequadamente dentro do tribunal. Somente isso. A audiência foi remarcada para o dia 10 de agosto, às 1h30 da tarde. Todos os acusados devem comparecer. Na próxima sexta-feira, serão ouvidas 63 testemunhas. Já estavam agendadas 41 e foram convocadas mais 22 pessoas. A redesignação da audiência hoje, repito, é tão somente para que a gente deixe o processo equilibrado e respeitando todas as garantias constitucionais. Não há nenhum prejuízo para o processo. Muito abuso dessas pessoas agora, ficar tentando, né, adiar, fazer isso, fazer aquilo, manobra. O Ministério Público denunciou, tá lá, ó, com provas, elementos que evidenciam que esse povo aí integrava a quadrilha e tudo mais. Mas precisa dar direito ao contraditório, precisa fazer isso. Às vezes o crime existe, mas não consegue ser julgado por causa de manobra processual, né? Mas o crime não deixa de existir, né? O fato não deixa de ser verídico. É que o cara consegue fazer uma anulação aqui, adiar, colar, né? Aí tem tempo de prescrição, coisa do tipo, né? Aliás, nós temos que parabenizar aqui o juiz Nelson Augusto Bernardes pela rapidez com que tem conduzido esse processo. O que a população de Campinas quer nesse momento é ver esse povo todo atrás das grades. Quer ver esse povo todo preso e pagando pelo que fez. Pagando pelo que fez. Faça-me o favor, viu? Vocês vão dar tempo de eu falar aqui dos telespectadores ou não? Hein? Posso falar? Então vem comigo aqui, vai. Deixa eu falar dessa turma aqui, porque é muita gente participando. Eu estou devendo aqui desde ontem uma série de manifestações. Eu vou mandar pelo nome, não vou poder trazer as participações, senão não dá. Mas a Vitória, a Rosana, a Eunice, o Hendrick, Raica, a Lu, também o Luiz Carlos, o Marcelo, o Sidney, o Paulo César, o Guilherme, o João, a Márcia, a Emília. A Emília mandou um monte de mensagem aqui. A Michele, também a Estela, o Leonardo, a Rita, o Celso, quem mais? A Alene e também o Fabiano. Tá todo mundo aqui acompanhando esse Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. O pessoal que acessa o Facebook, né, ô Stephanie? O Facebook lá do Salomão, qual que é? Que nem eu lembro de cabeça. facebook.com/Rodrigo Salomão. Isso mesmo, isso mesmo. O Samuel, deixa eu mandar um abraço pro Samuel também. E pro Ricardo, pra Ângela mais uma vez. Nossa, é muita gente participando aqui. Olha, muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sua companhia, viu?
Vale muito a pena. É isso que a gente quer, essa interação que a gente busca, esse espaço aqui, acima de tudo, é de vocês para a prestação de serviço. E por falar nisso, deixa eu ver as imagens do sistema Anhanguera Bandeirantes, parece que tem confusão, hein, nas estradas. Anhanguera é um bom caminho para São Paulo agora, não tem dificuldade, pelo menos no acesso à marginal do Rio Tietê. Vai tudo muito bem, obrigado, hein, com tempo bom, boa visibilidade. Sabe que derrubaram a gente, porque eu estava vendo muita confusão aqui na rodovia Anhanguera, principalmente. Na Bandeirantes, o trânsito fluindo bem na chegada a São Paulo, que ótima informação, né? Pelo menos na chegada da capital não há problemas, mas estou desconfiado de que para frente aí nós vamos enfrentar dificuldade, hein? E aí começou, ó. Olha o sentido do interior aí na esquerda do seu vídeo. Esse é o caminho para o interior de São Paulo, para Campinas, Jundiaí, com o trânsito bastante carregado agora, o motorista já começa a enfrentar dificuldades, aí na sequência o trânsito já começa a parar, que nós vamos ter o giro completo das estradas, né? Primeiro na região de São Paulo, depois na região de Jundiaí. Aí o quilômetro 19 da Anhanguera, sem dificuldade, nós vamos esperar chegar até a região do quilômetro 61, do 58, para a gente ver como é que tá Jundiaí, porque o negócio aí tá indo câmera a câmera hoje, hein? Câmera a câmera hoje. O 19 da Bandeirantes, na chegada a São Paulo nós já vimos, tá tudo bem. Quero ver a região de Jundiaí. Cadê a região de Jundiaí? É que não somos nós que controlamos, viu? Tá indo câmera a câmera. Tá indo câmera a câmera para derrubar a gente aqui, hein? Para derrubar a gente aqui. Isso aí tudo nós já vimos. Eu quero ver a região de Jundiaí. Será que vai chegar ou não vai chegar, hein? Senão eu vou embora para casa, semana que vem a gente fala. Será que cortaram porque estava tudo complicado aqui, bem na hora que a gente começou a falar? Terrível isso, hein? Lembrando que não somos nós que controlamos. Deixa eu ver mais um pouquinho da câmera aí. Pede pro pessoal ter um pouquinho de paciência. Vinda, não tem câmera, vocês estão de brincadeira comigo. Isso aí é brincadeira, nós estamos acompanhando agora há pouco aqui as câmeras, gente. Bom, o fato é o seguinte, tem congestionamento. No 100 da Anhanguera tem 2 km de congestionamento. No 61 da Anhanguera... até que enfim, hein, meu? Salva de palmas aí, vai, pessoal. Até que enfim, hein? 58 da Anhanguera, tá aí na região de Jundiaí. O trânsito está todo parado agora para quem segue no sentido interior. Com essa imagem, está chegando da Atena para todo o Brasil na prestação de serviço. Eu volto na segunda-feira para encontrar você aqui na tela da Band. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ótimo fim de semana e cuidado para não virar notícia, hein? Segunda-feira a gente está de volta. Tchau.